Irmãos em Cristo, para a glória de Deus, eu quero pedir então que todos abram as Escrituras Sagradas, lá no Mateus de novo. Eu falo de novo daqui a pouco, antes do louvor. Eu fiz a leitura dessa palavra, mas nós vamos ler de novo. Eu vou pedir que todos estejam comigo de novo em Mateus 6, para a abertura da pregação, da mensagem desta noite. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo número 6, 21, meia dúzia. Mateus 6, versículo 21. Aqueles que encontraram, mais uma vez, digam amém? Amém. Amém, glórias a Deus. Então vamos à leitura de novo. Eu insisto que está sendo gravado, aqui na gravação não apareceu a leitura feita pouco antes do louvor, né? Mas agora estamos de novo lendo o mesmo texto que antecedeu o louvor, né? Mas é por causa da palavra que Deus me pediu que eu fizesse a leitura tanto lá quanto aqui agora. Mateus 6, 26. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Oremos para que o discernimento venha a cada um de nós. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez unimos a nossa fé e a nossa oração na Tua presença em um nome de Jesus Cristo, para pedir que a Tua graça se manifeste através desse culto, mais uma vez, nesta mensagem que o Senhor revelou, na consagração desse servo nesta manhã. Obrigado, meu Deus, por trazer a luz da Tua palavra. Há dias que o Senhor vem falando que essa palavra seria trazida a este culto, e o Senhor testificou isto ontem numa reunião que estivemos aqui na igreja com os servos do Senhor. E para a Tua glória, o Senhor confirma isso na consagração desse dia. Eu te louvo, meu Deus, e peço, assim como o Senhor me deu o discernimento dessa mensagem, dê a Teus filhos, meus irmãos, porque vieram aqui para ouvir a Tua voz. Eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos. Que seja feita a Tua vontade e que ninguém se distraia a tal ponto de perder o raciocínio daquilo que o Senhor deseja que aconteça na mente e no coração de cada um, que é o entendimento, porque o povo do Senhor, como está escrito, sofre justamente por falta de entendimento. E o inimigo trabalha não para que não conheça o Senhor, mas porque não entenda o Senhor. Então, mesmo te conhecendo, nós precisamos entender, discernir. Isso só é feito pela unção do Teu Espírito Santo. Que esta unção esteja sobre esse culto, sobre a vida dos que estão na internet, nos ouvindo, em nome de Teu Filho Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. Aleluia. Vamos então a uma reflexão sobre essa passagem, o contexto dela. Esse versículo que lemos há pouco, aí onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, ele está dentro de um contexto. Ele faz parte do grande sermão da montanha, que é tão conhecido, aquele mesmo, das bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele, amém? Então ele faz parte daquele contexto, ele é, na verdade, a continuidade daquele sermão. Se você estudar a palavra, você vai ver que realmente, inclusive algumas bíblias, vai dizer no capítulo 6, em cima do título do capítulo, que é a continuidade do sermão das montanhas, amém? Então o contexto é isso. Deus está ali, através do seu Filho Jesus, dando o ensinamento das bem-aventuranças, que muito mais feliz não é aquilo que você entende como ser humano, muito mais feliz é aquele que entende pela mente de Deus as coisas que são os desejos do Senhor, amém? Então Deus fala ali claramente algumas coisas através do seu Filho Jesus e que chegou até nós, e esse versículo vai estar nos ensinando algo também muito interessante. Mas eu vou ler o contexto de uma forma melhor aqui, para que nós possamos entender mais especificamente sobre esse versículo 21, e para ter o contexto, porque nós fizemos a leitura do 21, eu preciso que nós comecemos a ler do 19 ao 21, depois do 24 ao 34. Vamos fazer isso? Então, capítulo 6, do 19 ao 21 primeiro, depois do 24 ao 34. Chegamos juntos aí? Para entender o contexto desse versículo lido hoje. Versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros aonde? No céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos do versículo 24 ao 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro.
Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo que não andeis cuidadosos, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Nem é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, mas ajuntam em celeiros, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É Jesus falando isso, amados. Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado? Um côvado é uma medida, né? Vamos dizer um tempo também. Um côvado, a sua estatura, ou um tempo de vida a mais, não um segundo a mais. Seguindo aqui no versículo 28. E quanto ao vestiário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos nós? Porque todas estas coisas os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Meu Deus, hein? Mais claro do que isso, podíamos fechar a Bíblia e todo mundo ir embora, né? Mas vamos ao entendimento. Lá no versículo 24, está um alerta ali muito grande, e um risco que nós corremos para a nossa salvação, onde nos alerta que nós não devemos nos apegar de forma alguma às coisas materiais. Porque, pode observar lá, porque o tal Mamon, né, vindo do original grego, a palavra escrita no original é mamonas, né? Aliás, a palavra mamonas que está escrito lá significa riquezas, mas quando trazida para o singular mamon, né, significa justamente um ídolo, significa que um demônio pode operar na vida de quem é tão apegado ao dinheiro. É por isso que ele fala: cuidado. O versículo 24 diz assim, cuidado, ninguém pode servir a dois senhores, porque eu há de servir a um e odiar o outro, há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Isso é óbvio, né? Aí ele fala: não se pode servir a Deus e a Mamon. Lá no original fala mamonas, com dois M's no meio, lá no original grego, né? Isso significa riquezas, né? Só que quando trazido para o singular, quando Jesus chama de Mamon, ele fala Mamon, né? É lá que existe mamonas no original grego, como se fosse um parênteses, que é justamente para explicar de riquezas. Mas quando Jesus fala Mamon, ele está trazendo no singular como se aquilo fosse um espírito, e realmente é um espírito que atua, tornando a pessoa obcecada, apegada a essas coisas materiais e ao dinheiro. Então ele fala: cuidado, que vocês podem perder a sua salvação, porque não pode servir a dois senhores, servir a Deus e a Mamon, as riquezas, ou as vaidades desse mundo, os desejos das coisas terrenas. Em resumo, é tudo isso, tá, amados? Então, isso fica bem claro, esse alerta do versículo 24. Mas como Jesus está falando do reino dos céus, né, para chegarmos a ele é necessário que o nosso coração esteja voltado somente a conquistas daquele reino. Por isso que ele fala lá no versículo de número 30 e 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas não seriam o quê? Acrescentadas. Então, nós temos que estar então firmes nesse propósito, porque ainda estamos, infelizmente, muitos de nós, todos nós, aliás, me perdoe, Senhor, ia falar muitos, mas Deus me corrige, fala: não, todos estão, e sendo transformados, porque se alguém está preparado, ele pode se preparar, que amanhã vão ter velório. Hoje mesmo ainda recebo uma ligação para ir cuidar do seu velório.
Pode ter certeza disso, porque Deus não vai deixar algo pronto aqui na terra, esse mundo que jaz no maligno, entende? Por isso que você vê pessoas terem infarto morrendo da noite para o dia, porque estão prontos. Deus preparou e falou: olha, vou tirar antes que se perca, entendeu? Então esse é um detalhe, vigia nessa situação aí. Todos nós estamos caminhando ainda para a salvação, ainda sendo transformados, porque o Senhor fala que é de glória em glória que nós seremos transformados. E essa glória em glória você pode entender como realmente é, luta, de batalha em batalha, de fé em fé, amém? Então entenda esse mistério, amados. É um culto de libertação, e nós temos que estar ligados ao que Deus está nos revelando, que é muito sério, se envolve a tua vida eterna. Então o inimigo está aí para isso, para roubar nossa fé, nos matar, nos destruir, mas Deus mandou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida abundante, porque Ele tem o poder de desfazer toda a obra do inimigo. Diga glórias a Deus. Aleluia. Você deu glórias a Deus com ênfase mesmo? Glórias a Deus. Aleluia. Esse é o motivo de estarmos aqui, glorificando a Deus. Então nós temos que vigiar, amados, porque esse alerta que Jesus dá a respeito do não se apegar às coisas materiais, porque existe um espírito imundo que opera nisso. Nós não podemos esquecer que a palavra nos adverte quanto ao apego das coisas. Quer ver? Eu vou convidar a todos a ir no 1 Timóteo. Vamos lá, em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou simplesmente 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Vou beber um pouco de água aqui que está secando minha garganta. Só um minutinho. Glórias a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou simplesmente 1 Timóteo capítulo 6. Eu disse que nós não podemos esquecer que há uma advertência nas Escrituras a respeito das coisas materiais, ao apego delas. Veja o que diz as Escrituras Sagradas. Você crê nas Escrituras? Amém. Então creia que essa palavra é fiel e verdadeira. Versículo 10 diz: porque o amor, ou seja, o apego ao dinheiro, às coisas materiais, é a raiz de toda espécie de males. Olha aí. Então não é de algumas, não, de todo mal. O apego às coisas materiais é a raiz, ao dinheiro principalmente, é a raiz de todo mal. E é nessa cobiça que alguns, olha, presta atenção agora, e é nessa cobiça que alguns já se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Olha aí. Entendeu? Tem que vigiar, mas isso acontece, Deus não colocou isso na Bíblia à toa. Isso aqui acontece porque é um plano. Deus conhece o trabalhar do inimigo. Nós temos dificuldade, porque estamos ainda num manto carnal que é sujeito ao pecado. Mas Deus não, Deus é santo e conhecedor de todas as coisas. E se Ele está dizendo: tome cuidado, se você se apegar às coisas materiais, não colocando em primeiro lugar meu reino e minha justiça, você pode cair no erro de muitos que já se desviaram do caminho da salvação, e muitas dores trouxeram para si mesmo. Voltando agora ao contexto, vou voltar a Mateus 6 de novo. Deixa eu voltar lá. Eu sei que às vezes pode parecer que em determinadas passagens, quando coincide da gente conversar com alguém, de que a gente está falando sobre aquela conversa, né? Isso eu me refiro à conversa que a gente tem com os irmãos. Mas eu posso afirmar para vocês todos que quando tem que dar um recado, dou um recado direto para as pessoas, tá bom? Isso aqui é porque Deus já tinha projetado uma mensagem dessa. Então, quem andou conversando comigo sobre situações semelhantes a esta, entenda que não foi oriundo essa palavra da nossa conversa. Isso aqui é uma revelação do Senhor, que já estava no projeto dele. Amém? Obviamente que Ele provém às vezes que haja uma situação como esta que eu citei, de a gente conversar com alguém, porque Ele quer realmente testificar no coração do pregador que é aquilo que ele precisava falar. Amém? É muito simples a questão. Então Mateus 6, 21, voltando àquela passagem, quando diz que aonde estiver o vosso tesouro, ali está também o teu coração. Quando nós lemos como introdução, temos que entender que na própria Bíblia há relatos de pessoas que serviram a Deus e que perderam suas vidas ou as suas bênçãos por causa do apego material, né? Ou as coisas da terra, né? Podemos citar, por exemplo, um primeiro exemplo, Esaú. Embora Esaú não perdeu a vida, mas perdeu uma bênção, porque se apega a coisas terrenas. Esaú, para quem não conhece o texto, não vou lá na Bíblia porque eu vou ter que ler, vai tomar tempo, então eu vou resumir. Esaú ele perdeu o direito que ele tinha de primogenitura, porque ele não levava, em primeiro lugar, a sério as coisas de Deus, né?
Ele não levava a sério, a tal ponto de perder os direitos que ele tinha de primogênito, que era uma coisa muito séria, envolvendo a cultura daquela época, né? E ele perdeu os direitos porque ele vendeu os direitos dele para o irmão dele por um prato de lentilhas, simplesmente porque voltava de um hobby, de algo que satisfazia a sua carne, e estava com muita fome. Eu acho que a maioria que conhece essa passagem, não é necessário que eu busque lá, mas ele perdeu as bênçãos que ele tinha como primogênito, justamente por não levar a palavra de Deus a sério e simplesmente satisfazer a sua carne em hobbies, em coisas terrenas. Então, dentro do contexto de não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele então perde o direito que ele tinha. Depois tentou, até com lágrimas, mostrar arrependimento, mas a Bíblia diz lá em Hebreus que as lágrimas deles não eram sinceras. Deus não vê a lágrima que cai aqui externa, ele vê o coração. E Esaú, mesmo com lágrimas, reivindicou os direitos de volta. Não teve direito, porque Deus diz nas Escrituras em Hebreus que não que era um choro que não era real. Já pensou? Que coisa, né? Então Deus fala isso lá em Hebreus, eu podia ir lá, mas não vou agora, em função do tempo nosso. Outro exemplo de bíblicos que Deus me trouxe, 1, 2, 3, 4 apenas. O segundo exemplo que ele pediu que eu trouxesse aos irmãos, a respeito de pessoas que serviram a ele e que perderam direitos, perderam bênçãos, e alguns perderam até a vida em razão de se apegar ao dinheiro. Eu teria 5 exemplos, mas vou citar os 4 do Senhor. Esses 5 ele me trouxe agora à memória, que é a Safira qual mesmo, Senhor? Safira, Atos 5, perdão. Ananias e Safira, obrigado Espírito Santo. Ananias e Safira, aquele marido e mulher, né? Aquele casal que tenta passar a perna na obra de Deus, enganando com aquilo que devia devolver para a obra do Senhor, né? Então aquele casal, infelizmente, também perderam a vida em razão do apego ao dinheiro, né? Acho que vocês podem depois estudar e meditar lá em Atos capítulo 5. Mas eu vou ao segundo exemplo que o Espírito Santo me deu na mensagem na hora, que é esse quinto, e me veio na mente agora. Me veio aqui Atos 5, eu tentei rapidamente no flash, o que é Atos 5? Aí ele me trouxe Ananias e Safira. Eu me lembrei agora pelo Espírito Santo. Foi o segundo exemplo. Então vamos ter 5 exemplos. Esaú o primeiro, Ananias e Safira aqui no altar, fresquinho a revelação, e Saul, o terceiro exemplo, segundo passado na hora da consagração. Saul cobiçou, desobedeceu a Deus, e devido ao apego às coisas terrenas, à vaidade terrena, ele cobiçou os despojos da batalha, com a qual Deus falou: olha, vocês vão vencer a batalha, mas não toquem nada, não poupe nada, nem não peguem nada. E ele então cobiçou os despojos e deixou vivo o rei daquela nação, e trouxe alguns despojos, e ali desobedeceu a Deus. Depois também tentou com lágrimas pedir, justificar, e deu um monte de desculpa, dizendo que na verdade ele tinha colhido que dá para trazer de oferta. Ele na verdade tentou passar a perna em Samuel, achando que estaria enganando Deus. Não, eu peguei esses despojos, mas é para levar no altar de Deus, para dar como oferta. Aí aquela famosa frase, de Samuel, que exorta ele, dizendo: o que você acha que é melhor? Ofertar, obedecer ou ofertar? Deus prefere que você obedeça do que sacrificar. Amém? Então é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Essa é a frase tradicional que ficou, e muitos aqui conhecem essa passagem. Mas ele então perdeu o direito do reinado, e em seguida perdeu a vida também, justamente por cobiçar as coisas da terra e desobedecer a Deus. Judas é o outro exemplo, o terceiro no ato da revelação, e quarto aqui agora. Judas, por apego a 30 moedas de prata, ao dinheiro, por apego ao dinheiro, traiu ao mestre, entregando ele aos fariseus no dia que ele foi levado preso. Você sabe disso, aquele momento que Jesus está lá, e ele chega com os soldados e com os fariseus e beija Jesus na face como símbolo de traição, trai a Jesus por 30 moedas de prata. Enfim, não podia ser de ouro, podia ser por mais, podia ser 300, 3.000. Ele traiu ao mestre, ao Senhor, enfim, Então você sabe que isso foi por apego, porque ele na verdade ele era apegado muito ao dinheiro. Judas foi o terceiro ou quarto exemplo de pessoas que serviram a Deus e se perderam por cobiças, Agora vamos ao último exemplo, que foi o quarto na consagração, e o quinto por causa do Atos 5 aqui, revelado no altar. Vamos à mulher de Ló, e para isso convido todos a irem comigo em Gênesis capítulo 19. Esse vamos parar um pouquinho. Quem gosta do verbo, quem gosta da palavra vai ficar feliz. Nós vamos ler agora quase 30 versículos. Quem
Quem tem preguiça de ler, ou quem realmente acha que tudo isso aqui é cansativo, que acha que tem que ficar em casa hoje, vai lamentar de lermos quase 30 versículos. Mas só que eu preciso fazer isso pelo Espírito Santo, porque para que você entenda exatamente esse exemplo, é o contexto de toda a mensagem. Se você não pegar o discernimento da passagem da mulher de Ló, você não vai entender exatamente o que Deus quer que nós entendamos nessa noite, nesse culto. Amém? Então vamos a esse exemplo da mulher de Ló. Eu acho que aqui a maioria conhece. Antes de eu ler, eu vou falar para os irmãos, vou fazer um resumo aqui. A mulher de Ló foi morta quando transformada em estátua de sal. Vocês sabem disso, né? Porque teve que deixar a boa vida que tinha de esposa de um funcionário alto do governo daquelas cidades ali, mais especificamente, se não me engano, de Sodoma, né? Onde Deus então destrói Sodoma e Gomorra, as duas cidades vizinhas, que tinham cidades essas que, misericórdia, eram satânicas mesmo, as atitudes, a imoralidade, a liberdade, a liberalidade sexual, a imoralidade era muito grande naquelas duas cidades, né? É mais ou menos como você vê hoje aí, no século XXI, mesmo de demônio tentando enfiar dentro das nossas casas aí, através de mídias malignas, satânicas aí, que você sabe, porque eu não preciso citar nomes, mas através de novelas mundanas, através de filmes, através de tantas coisas, notícias, enfim, imagens carnavalescas, tentando trazer justamente um pouco de Sodoma e Gomorra para o século XXI, que é o mesmo espírito que atuava naquelas cidades lá. Então a mulher de Ló, ela morre, ela perde a vida, ela se torna, na verdade, um monumento. Isso é estudos geológicos, né? Geologia, são geólogos, que há um estudo e um registro geológico que realmente ficou durante alguns anos. Foi encontrado algo parecido com isso, que era a estátua de uma mulher em forma de sal. Por alguns anos ficou essa estátua lá, e Deus deixou de propósito como um monumento da desobediência, ou seja, um símbolo de desobediência. Só que ela perdeu a vida, justamente por quê? Porque ela teve apego ao que ela deixou para trás. Ela deixou a vida boa, porque o marido dela, por causa de Abraão, que ele era sobrinho de Abraão, para quem não sabe, e Deus tem promessas aos filhos de Abraão, amém, amém? A descendência de Abraão, e nós somos, por causa de Jesus, adotados e incorporados à descendência de Abraão. Glórias a Deus por isso. Então somos herdeiros e co-herdeiros das bênçãos dadas, das promessas feitas a Abraão. Isso é bíblico, tá? Então, mas o Ló era de sangue, era de sobrinho, ainda Abraão não tinha filho, e adotara de coração Ló como seu próprio filho. E ele então tinha um carinho muito especial por Ló. Não tinha ainda tido a bênção de ter a Sara curada da sua infertilidade, né? Então Ló para ele era o filho que ele não teve. E aí o que acontece então? Chega uma hora que tanto um quanto o outro estão enriquecidos, caminhando juntos, porque Deus falou, né? Sai do meio da tua parentela, falou para Abraão, sai do meio da tua parentela que eu vou levar você para um lugar que eu quero que você vá, e de lá farei de ti uma grande nação. Você terá uma descendência que nem os céus, você vai olhar para o céu, se você conseguir contar as estrelas, será a tua descendência. Se você conseguir contar cada grão de areia que há na praia, no mar, isso também será a tua descendência. Óbvio que Deus está falando de nós, da descendência de Abraão, espiritualmente falando, né? De toda a descendência daqueles que creem em Deus, por causa das promessas feitas a Abraão e a fé de Abraão que chegou até nós. Mas naquela ocasião, Ló, então ele levou consigo a sua esposa Sarai, que depois foi transformada em Sara. Ele ainda era Abrão, não Abraão, que houve uma troca de nome, o Senhor trocou o nome dele, acho que a maioria aqui sabe o porquê, mas enfim, ele leva consigo o seu filho de coração, Ló. Ele tinha esse seu filho, Ló como filho, ele leva consigo. Aí o que acontece? No meio do caminho, vão caminhando para onde Deus mandar ir. Deus está mandando ir, vai passando os anos, e eles vão enriquecendo. E chegou uma hora que ambos ficaram tão ricos e poderosos, que havia, ele também como tio zeloso, ele falou: sobrinho, o que você foi conquistando, que foi nascendo desse rebanho aqui é teu, isso aqui são meus, então você tem a sua própria vida. Ou seja, ele já queria também ensinar o filho adotivo do coração dele, que era o sobrinho, a crescer e ser alguém. E aí chega uma hora que eles têm tanto escravos, né, empregados ali, vamos dizer assim, numa linguagem de hoje,
E tanto Abraão quanto Ló tinha já um número tão grande já de riqueza, que já saíram de lá com suas posses, né? Porque a família de Abraão era uma família de posses. Então já saiu com uma parte dessa herança que ele tinha lá quando saiu do meio da parentela. E eu estou resumindo para vocês entenderem, senão vocês não vão entender aonde Deus quer chegar. E aí acontece que chega uma hora que eles têm que separar, porque começa a haver conflito entre os próprios escravos deles, né? Em quem obedecer, a Abraão, a Ló. E ficou aquele conflito, aquelas coisas que é bem de ser humano, né? Contende divisão. Então é necessário então que haja uma separação. E aí então ele fala para o sobrinho dele: sobrinho, você escolhe, vai para cá, eu vou para lá. Você escolhe o lugar para onde você quer ir. Porque aí Ló então cresce os olhos quando ele olha para o lado de cá e vê uma cidade grande e fala: eu posso ir para lá, tio? Eu vou para lá porque ali eu vou ter condições de cuidar melhor da minha esposa, dos meus filhos, do meu rebanho, dos meus funcionários, né? Aí o senhor vai para cá. Para lá não tinha nada, né? Desse arrepende. Então Abraão, na sua infinita misericórdia do coração de Deus, ele deixa, obviamente, ele sabe que o sobrinho dele vai para aquela cidade. É justamente essa cidade chamada, não sei se é Sodoma ou Gomorra que ele morou, mas não vem ao caso. As duas eram vizinhas do mesmo governo, estão entendendo? E aí acontece que ele então, pela sua sabedoria, porque Deus está cuidando de Ló por causa da oração, presta atenção agora nessa parte, porque essa parte é fundamental para que você cresça. Por causa da fé de Abraão, por causa da oração de Abraão, Deus cuida de Ló e exalta Ló. Você não faz ideia o tanto de familiares seu, pode ser filho, pode ser um sobrinho, pode ser enfim, quem você coloca na tua oração que você ama, que você ora com temor, você apresenta diante de Deus. Você não faz ideia quão pesado isso é, representativo no mundo espiritual. Deus cuida de Ló por causa de Abraão. Olha só que coisa linda. E ele é exaltado de tal maneira que ele passa a ser tipo de um funcionário de honra, um estrangeiro ali ajudando inclusive ao governo daquela cidade. E ele passa a ganhar muito bem e a aumentar a riqueza de uma tal forma que fica o homem mais poderoso depois do governo da cidade. Aí acontece que Deus, numa certa situação, revela que aquela cidade de Sodoma e Gomorra, as duas cidades, está chegando a ele um mau cheiro do pecado, e que ele tem que tomar uma decisão drástica contra aquelas cidades, justamente aonde está Ló. E aí o que acontece? Abraão então, quando vê Deus falar que vai destruir, não tem jeito, eu vou destruir aquela cidade, ele então com jeitinho vai, com todo cuidado. Você já conhece essa passagem, é outro texto, não estarei embutido nessa leitura que eu vou fazer agora, mas ele diz ao Senhor: Senhor, me perdoe chegar diante da tua presença com tanta arrogância, ou seja, não estou querendo ensinar o Senhor, né? Mas por gentileza, me responda uma coisa: se houver 10 pessoas justas naquela cidade, o senhor pouparia a cidade por causa dos 10 justos? Quem ele está pensando? Em seu sobrinho, e na família do sobrinho. Aí Deus fala, Deus já sabe, na sua onisciência, eu vejo Deus sorrindo no seu trono dizendo: sim, Abraão, se eu encontrar 10 lá, eu vou poupar a cidade. Amém, já ficou feliz. Senhor, me perdoe a minha ousadia novamente, mas vai que tem só 5. Por causa de 5, o senhor também não destruiria a cidade? Sim, Abraão, por causa dos 5, eu também não destruiria a cidade. Aí vem, eu estou resumindo a conversa. Ele então chega em Deus, mais uma vez, na sua oração ali íntima, porque andava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E Abraão fala: Senhor, pela última vez, e se houver apenas um justo, o senhor salva aquela cidade por causa de um justo? Abraão, se tiver um só justo, eu também vou salvar aquela cidade, eu vou evitar destruir aquela cidade. Então Deus obviamente sabia de quem ele estava falando e enviou 2 anjos para avisar a Ló, sobrinho de Abraão, que aquelas cidades seriam destruídas. Amém ou não? Está compreendendo, igreja? Aí acontece então que os anjos vão àquelas cidades. Eles são vistos entrando na casa de Ló. E eu já tive visão de anjo mesmo. Eu já vi anjo em sonhos e vi já anjo praticamente face a face. Eu posso afirmar para vocês, é uma beleza que nunca vi na minha vida. A face de um anjo, a beleza e a pureza que tem é muito lindo. E foi o que aqueles homens, aquele povo da cidade viu. E se apaixonaram pelos 2 anjos, achando que eram homens muito lindos.
e queriam tê-los para eles, daquela forma que você está pensando mesmo, porque a cidade era imoral. Eles invadem a casa de Ló e exigem que dê aquele... Eu vou resumir isso, que eu não vou ler tudo que eu estou resumindo já. Deus está mandando continuar aqui, então eu estou continuando. Eles invadem, então pedem para que Ló entregue aqueles 2 homens, porque eles desejam tê-los. E Ló então fala: não faça isso, eu dou minhas 2 filhas que ainda não tiveram contato com homens, dou as 2 filhas minhas para vocês, mas deixe esses homens aqui, porque eles são enviados de Deus. Não queremos suas filhas, não queremos. Aliás, pela sua arrogância agora, além deles, queremos vocês também. E avançaram para cima de Ló. Nisso os anjos, com as suas mãos poderosas, puxam Ló, cerram a porta, lançam o poder de Deus sobre aqueles que estavam na porta de Ló, que era uma multidão, e cega todos eles a tal ponto de eles ficarem apalpando, não enxergar nada, ficaram cegos, totalmente cegos. E nesse intervalo, Abraão diz para Ló, Abraão, misericórdia, corta. Os anjos falam para Ló: Ló, pegue sua família e vamos sair da cidade, eu tenho que tirar você da cidade, essa cidade vai ser destruída. Ele fala: só um momento que eu vou avisar os meus genros. Olha o coração de Ló, vou avisar os meus genros. Ele então vai avisar os genros dele, e os genros deles, quando ele fala: olha, Deus me deu um aviso, dizendo que vai destruir a cidade, essas 2 cidades aqui e a cidade vizinha. Eles então veem Ló naquele momento por motivo de escárnio. Fazem brincadeira, então risadas, zombam de Ló e obviamente não atendem. Gênios, hein? Quem sabe você tem na tua família aí pessoas desse tipo, né? Os gênios tiveram as oportunidades. Os gênios de Noé foram salvos, porque acreditaram em entrar na arca. Esses de Ló que não entraram, acharam que era brincadeira. Assim como hoje, século 21, se alguém dá uma mensagem dessa, dizendo: Jesus está voltando a qualquer momento, vai tocar as trombetas, e o pessoal começa: esse fanático aí da minha sogra, do meu sogro, do meu tio, do meu irmão, enfim, né? É assim, mais ou menos, do meu vizinho, do meu amigo de trabalho, está enlouquecendo, ficou fanático. E assim também foi naquele tempo. Ló tentou avisar os seus gêmeos, e eles deram escárnio, zombaram de Ló e não deram crédito ao que estava sendo avisado. Então Ló é arrastado quando viu que os homens estavam lá fora, né? Os anjos veem que a coisa está no limite e que Deus já deu a ordem: destrua logo isso aí tudo, arranca ele daí. Eles arrancam de uma forma tremenda, levam Ló e puxam ele e suas filhas para fora da cidade. E a esposa também avisa: ó, sigam em frente, em sentido da planície, não olhem para trás, porque o que vai acontecer é coisa feia. Se vocês olharem para trás, vocês vão morrer tudo. Não olhem para trás. E aí acontece, você já conhece essa passagem, que as filhas obedecem. Começa os estouros lá para trás, né? Eles não olham. Mas a mulher de Ló, como tantos que se apegam a coisas terrenas, olha o perigo do apego. Ela ficou sentida porque perdeu a sua vida boa, e agora vai para onde? Não sabe nem para onde vai. Sai, larga tudo lá, largou tudo, toda a sua riqueza, largou todo o seu status, largou todo o seu glamour, e ela se preocupou com isso. E se você não está entendendo, eu vou ler para vocês, ou pode vocês estudem em casa, que eu estou resumindo já aqui. Se você não está entendendo, há um alerta de Deus para o nosso tempo também. Ele é muito semelhante a isso, porque a imoralidade, a maldade, a iniquidade está sobre uma terra de tal maneira que o amor de quase todos está se esfriando, que Deus está reduzindo os dias para poder tentar salvar aqueles que Ele escolheu. Ele também se referindo a mim, a você. E se eu não reduzir os dias, não vai ser salvo mesmo, diz o Senhor. Amém? Está compreendendo? O tempo é o mesmo, amados. Assim como, se você não entendeu ainda, que a mulher de Ló, ela não deu crédito, o glamour, porque ela estava perdendo, ela resolveu desobedecer, olhou para trás, ficou parada, tipo: não acredito, e realmente está explodindo tudo, oh Deus. Ela começou a pensar, quem sabe no carro dela, que o homem está na garagem, quem sabe ela pensou naquela cama nova que ela acabou de comprar, ou naquele vestido novo que ela acabou de comprar para alguma fortuna, é exclusivo dela, né? Quem sabe, né? Isso existe glamour na alta sociedade. E, devido às proporções, existe também esses pequenos apegos em nosso meio. Está compreendendo, igreja? Amém? E aí o que acontece, meu irmão e minha irmã? Ela então
porque desobedeceu, porque amou mais a riqueza ou aos bens do que a palavra de Deus, que está avisando. E há um aviso exatamente o mesmo. Então, se você quiser depois estudar tudo isso, anote aí o endereço para você estudar em casa, porque não vai dar tempo de a gente ler. Isso está exatamente em capítulo 19 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo de número 29, tá? Então você pode estudar isso aí em casa. Tudo que eu falei aqui com um resumo, eu podia ler e vocês verem que tudo isso aconteceu, mas o resumo foi melhor, porque a gente conseguiu aí em menos tempo, e depois que eu lesse eu ia ter que fazer as explicações. Eu já fui falando com as minhas palavras, que Deus foi me dando sabedoria aqui, e já explicando para os irmãos o que está em Gênesis 19, do 1 ao 29, amém? Medite isso aí, por favor, em nome do Senhor Jesus. E se você não entendeu ainda, nós vamos entender. Aquele que se apega às coisas terrenas, ele está passando por cima das instruções do Senhor. Estão cometendo um grave pecado, pois além de estarem fazendo o contrário do que Deus determinou, quando Jesus disse lá em Mateus 6, 33, buscai em primeiro lugar o que, igreja? O reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quem está apegado às coisas terrenas está passando por cima das instruções que o próprio Senhor deu através de seu Filho, em Mateus 6,33, misericórdia. Eles não acreditam no que Deus revelou. O inimigo está cegando o entendimento dessas pessoas. Por exemplo, os exemplos que foram citados acima, isso há pouco, né, que eu escrevi acima aqui, que eu registrei, há pouco, eles ocorrem justamente porque não deram crédito à voz de Deus. Todos eles nós citamos, voltando lá, Esaú, Ananias, Safira, quem mais, pai? Esaú, Ananias, Safira, quem mais? Saul, Judas e finalmente a mulher de Ló, que eu acabei de passar as mensagens. Todos esses aí não deram crédito à voz do Senhor, como hoje também Deus deixou a gente como profeta dele para declarar o que está aqui na palavra de Deus, que talvez você nunca tenha percebido, que esse mundão que você tanto aí às vezes ouve a voz do inimigo e se apega a ele, está escrito em 2 Pedro capítulo 3, vai lá comigo lá, que ele vai acabar, meu irmão, minha irmã. Mas pastor, então agora eu vou ficar tranquilo, não vou fazer mais nada porque não vai acabar mesmo. Não, peraí, veja bem, aí você está escarnecendo de Deus, porque Deus não quer você um impotente. Se você acha que já tudo bem, acabou, então fala para Deus, tira meu fôlego que eu não vou fazer mais nada. Enquanto está com fôlego, louve a Deus. E louvar a Deus é crescer sim, como ser humano, crescer em todas as causas, amém? Em todas as áreas, amém? Agora não colocando isso em primeiro lugar, colocando o reino de Deus no teu coração e a justiça dele, amém? Porque olha o que diz a Escritura a respeito desse mundo: assim como os anjos foram enviados para alertar a Ló e todos que estavam com ele, que os gênios não deram crédito, e nem a mulher deu crédito. Veja o que acontece em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 10, quando Deus mesmo começa a revelar sobre o final dos tempos. 2 Pedro capítulo número 3, diz assim as Escrituras, do versículo 10 ao versículo de número 15: mas o dia do Senhor, como assim como foi lá em Sodoma, viu? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Ou seja, lá em Sodoma e Gomorra ninguém esperava, estava tudo lá fazendo, tudo naquela imoralidade lá. Assim como no dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, ou seja, sem que ninguém perceba, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela existem se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ou seja, uma grande explosão, né? Então, amados, vai ser do dia para a noite, não vai dar tempo para nada. O dia que Deus destruir isso aqui, não vai dar tempo para nem para piscar, vai ser muito rápido. Então, olha o que ele fala aqui, ó, versículo número 13: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, a nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais encontrados, achados, imaculados e irrepreensíveis, em paz,
e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Diga amém? Então está aí o recadinho de Deus, né? E é fácil não, amados. Assim como houve aqueles que ficam, ai, que coisa, né? Sempre falaram isso. A Bíblia fala aqui no mesmo capítulo, ó, que muitos vão escarnecer dessa mensagem, vão escarnecer desse comentário. Veja o que diz no mesmo capítulo de 2 Pedro, no versículo número 3. Saibam primeiro isto, que nos últimos dias vão aparecer os escarnecedores, quer dizer, zombadores, que andando segundo as suas próprias concupiscências, suas próprias vontades, desejos, né? Dizendo, onde está a promessa da vinda do Senhor? Porque desde que os pais dormiram, desde que me conheço por gente, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio da criação. Aí Deus dá um alerta no versículo 5, do 3 ao 5, vou ler aqui mais até onde Deus mandar eu parar, acho que eu vou até o 7. Então ele fala assim: eles voluntariamente, porque querem, ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Ou seja, disse Deus o que? Haja e houve, né? É o que Deus está dizendo aqui, ó, através do apóstolo Pedro, na segunda carta dele, no capítulo 3. E o versículo 6: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, daquela época, coberto com águas do dilúvio. Ou seja, a mesma palavra que Deus falou, haja e houve, Deus também deu a palavra dele para Noé: vou acabar com água, e acabou com água, amém? É isso que está sendo dito aqui, ó. E o versículo 7: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, ou seja, do mesmo Deus que revelou a existência e o final daquela época, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Eu estou lendo aqui agora que eu li há pouco. Para o fogo que acontecerá no dia do juízo e da perdição de todos os homens ímpios. Amados, vai brincando, vai achando que Deus é um conto de fada, que muitos vão infelizmente estarão diante do trono dele, lamentando muito por não ter dado crédito. Mas eu quero crer que aqui todos, em nome de Jesus, estão ouvindo a palavra do Senhor e aguardando. Amém? Seguindo aqui, para nós não perdermos raciocínio, nós não podemos também nos esquecer que Deus é misericordioso, e as suas misericórdias duram para quanto tempo? Esse sempre, para quem não esteve aqui, esteja agora aprendendo. Esse sempre até quando o fôlego está aí. Esse sempre é o tempo de vida que você tem, e depois, acabou, não há mais chance para nada. A misericórdia dele dura. Esse sempre é o tempo da vida da pessoa. Por isso que isso está escrito que enquanto tem fôlego, louve ao Senhor. E também está escrito que no sepulcro ninguém mais pode louvar, não há mais elogio. Amém? Então está claro isso aqui, ó. Então as suas misericórdias duram para sempre. E que fique claro, e que esse sempre dele é um tempo que você tem de vida, e você não sabe qual o tempo de vida que você tem. Você nem pode acrescentar um segundo a mais para a tua vida. Ninguém sabe qual você vai estar próximo. No próximo respiro, no próximo piscar de olhos, você vai estar vivo. Mas é a verdade. Dói, a verdade dói. Se fosse fácil ouvir a palavra de Deus, Jesus falava: olha, vão me buscar porque a minha palavra é maravilhosa, ela enche templos, ela alega o coração, as pessoas saem refletindo. Nada disso. Ele falou: olha, quem me seguir, vá preparado, porque a porta que eu vou pedir que vocês entrem, ela é apertada, são poucos que se acertam entrar por ela. Larga é a porta da perdição. Entendeu agora, igreja? Mas tem pessoas que preferem, né, ouvir o tal do evangelho fácil. Mas seguindo aqui em nome de Jesus Cristo, para a gente não se perder e não fugir daquilo que Deus está dizendo. Então, amado, ele permitiu que os anjos levassem pela sua misericórdia infinita o recado aos sobrinhos. Eu vou só mostrar para vocês aos genros. Vou ler só o capítulo 19, versículo 14, que é para vocês verem que os genros dele tiveram a chance. Naquele dia de julgamento, eles vão falar: nossa, mas eu namorei aquela lá, namorei a filha daquele lá. Por que ela está lá e eu estou aqui? Porque você fez isso aqui, ó. Vai ser aberto o livro da vida, os livros, o livro, e nós estamos abrindo aqui agora. Gênesis 19, versículo 14. Vai lá, meu irmão. Então saiu Ló, ele saiu correndo, ó, e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, ou seja, já estavam quase casando, já eram noivos ali, né? Tomaram as suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saiam desse lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Ele foi tido, porém, como zombador aos olhos daqueles genros, dos seus genros. Amado, está aí, ó.
A primeira lição que a gente aprende nessa mensagem: passará o céu e passará a terra, mas as palavras de Deus nunca passarão. Segunda lição, é outro aprendizado importante que fica na história da salvação da família de Ló, pelo menos da salvação dele e da salvação das suas filhas. Amém ou amém? É que nós devemos crer nas promessas do Senhor quanto ao que Ele prometeu lá em Atos 16:31. O que está escrito em Atos 16:31? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Percebeu? Amém? Essa é a segunda lição. Pois Ló foi salvo justamente pela fé do tio dele, pelas orações de Abraão, que pediu que poupasse a vida do sobrinho. Você já falamos sobre isso já, né? As filhas obedeceram, foram com o pai, mas a esposa, infelizmente apegada às coisas terrenas, ela fez o quê? Perdeu a salvação, perdeu a vida. Finalizando, temos que cada dia mais nos apegarmos a Deus. Amém, igreja? A sua palavra, pois os sinais estão se cumprindo sobre a terra e mostrando claramente que o final está próximo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O tema desta noite é desapegando-se do mundo. Eu convido meus irmãos a colocar-se em pé enquanto abrem as Escrituras Sagradas em Marcos capítulo 8. O tema desta noite: desapegando-se do mundo. Marcos capítulo 8, versículos 34 ao 38 diz assim. Presta atenção agora, mais uma vez, por favor. E chamando para si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, então me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua própria alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, disse Jesus, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com todos os seus anjos. Diga amém? Que assim seja. Põe tua mão no coração, você que recebe essa palavra. Só os que recebem. Se você não recebe, fique à vontade. Você tem livre-arbítrio. Senhor Deus e Pai, eis aí teus filhos que esta noite, ao impor as mãos sobre o coração, estão querendo que essa palavra fique registrada no coração deles e na mente também. Porque se o Senhor escrever isso no coração nosso e finalizar com o discernimento em nossa mente, nós estaremos dentro do contexto de João 8,32, conhecendo a verdade e sendo liberto. Que venha a tua glória sobre cada filho esta noite que deu crédito à tua palavra. Eu abençoo a cada um dos teus filhos e declaro a tua glória sobre a vida deles. Receba a oração que eles farão em favor desta palavra, em nome de Jesus. Você que recebeu a palavra, agora ergue as mãos aos céus e diga a Deus, diga: Senhor, obrigado por esta palavra. Ela me fez crescer, me deu o discernimento, o entendimento do que é a vida eterna comparada com esta vida terrena. Não há nada aqui na terra que me atraia, a não ser, Senhor, o teu Espírito em mim. Ajuda-me, Senhor, a prosseguir no caminho da salvação, afastando-me de todas as coisas que o inimigo tenta impor para que eu saia dos teus caminhos. Livra-me de todo o mal, em nome de Jesus. Salva minha alma pecadora, como também salva, Senhor, minha casa, porque eu creio em Ti, Deus Pai. Creio em Jesus como meu Salvador, o Teu Filho, enviado pelo Senhor para salvar o mundo do pecado. E também creio no Teu Espírito Santo, que testifica em mim esta mensagem. Amém, igreja? Que assim seja. Erga as suas mãos aos céus e peça para Deus. Diga: Deus, em nome de Jesus, derrama sobre essas mãos a unção do Teu Espírito Santo, o Teu poder, porque eu vou usar da autoridade que o Senhor me concedeu através de Teu Filho Jesus. Eu vou impor essas mãos consagradas, ungidas com o Teu poder sobre a minha cabeça,
E esta unção penetrará em todas as áreas da minha vida. E aonde houver algo escondido, oculto do inimigo, vai ser destruído com o fogo do teu Espírito. Pois eu creio, Senhor, que só o Senhor tem esse poder. Em nome de Jesus. Quantos creem que Deus pode fazer isso? As duas mãos nos céus. Receba então a unção de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Libera esta unção, Pai, sobre a vida dos teus filhos que creram nesta mensagem e creram, Senhor, no que falaram nesta oração. Para a tua glória e honra. Em nome de Jesus, a unção do Espírito Santo que desfaz, destrói todo o jugo do inimigo está sobre a vida dos teus filhos, dos meus irmãos, tanto os presentes quanto os da internet, que agora oram pela fé em nome de Jesus. Você recebe a unção, toma posse dela, sobre a tua cabeça põe as mãos e com toda a autoridade diga agora: é no nome de Jesus que eu imponho minhas mãos sobre a minha cabeça. Eu estou simbolizando o que Deus está fazendo sobre todas as áreas da minha vida. E esta ordem é dada dos céus, do trono de Deus, para que todo mal, aonde estiver oculto, saia em nome de Jesus. Diga amém? Muito bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal, no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né?
embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você, no anexo, um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus então. Estenda as mãos para essas vidas, ou então à frente aqui do altar, e vamos juntos orar por essas almas que estão aí, pedindo algo ao nosso Pai, ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, antes de voltar aqui e falar com meus irmãos, vocês que estão de pé, sabem que esse é o momento de vocês falarem com Deus. Não vão na canção da minha oração, não. Falem vocês com Deus, que eu estou justamente nessa oração, dando o tempo de você falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu estou na Tua presença, reunindo a minha fé com dos meus irmãos, intercedendo por essas vidas que estão apresentando as causas dessas campanhas. Eles estão exatamente no contexto que o Senhor instruiu Teu filho Paulo de expor a Tua palavra, quando disse que tudo que nós devemos, que desejamos que chegue até a Tua presença, seja apresentado em forma de súplicas, orações. Aí estão os Seus filhos em orações, suplicando pelas causas que eles estão apresentando nesta campanha, quer sejam para a vida deles individual ou para terceiros. O Senhor já está dando ordem aos Teus anjos que liberem uma unção especial, ou seja, que colhem, esta oração e levem até a Tua presença. E Teu Espírito, sim, Ele está liberando uma unção especial para que esses Seus filhos que estão iniciando a campanha não percam a fé e não percam o foco de estar as 7 semanas buscando até completar. E se não for o tempo ainda das 7 semanas, que se venham mais 7, até o dia do Senhor se completar e esta fé continuar ativa, no nome de Jesus, pois o Senhor é Deus, Pai, que sabe o que é melhor para cada um de nós. Aliás, o Senhor mesmo revela na Sua palavra que o Senhor é suficientemente capaz de nos dar muito mais do que sonhamos, pedimos ou pensamos. Eis aí filhos do Senhor que estão pedindo, e nós intercedendo por eles em nome de Jesus, porque aqui na terra fazemos exatamente o que Jesus nos instruiu a fazer para a Tua glória, Pai, que é interceder como igreja do Senhor Jesus. Intercedemos e profetizamos grandes coisas nessas campanhas em nome de Jesus. Tanto os que estão aqui presentes, quanto aos que estão na internet iniciando a campanha, estão recebendo agora, nesse momento, uma unção de fé renovadora, para que possam perseverar nesta campanha até o final, e o Teu nome ser glorificado nos testemunhos que hão de vir, em nome de Jesus, para a Tua glória. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É a minha oração fiz, e quero crer que deu tempo de cada um que está em pé, aqui também na internet, apresentar a sua campanha. Agora faça essa oração coletiva, ore com os seus irmãos, tanto os daqui quanto os da internet. Digam todos, em nome de Jesus: meu Deus, eu acabei de entrar na Sua presença e apresentar a minha campanha. Agora estou publicamente orando e declarando a minha fé, que eu tenho a certeza a quem entreguei esta causa, e a certeza absoluta que receberei minha vitória, porque esta fé que o Senhor me deu me faz ter essa convicção. Eu te louvo, Senhor, já te exalto aqui, tomando posse da minha bênção e declarando que eu darei testemunho e o Teu nome será glorificado através do único nome que abaixo dos céus o Senhor nos permite te adorar, que é o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Digam amém?
Eu concordo com as suas orações, com a sua campanha inicial e com a palavra determinada agora nessa oração final. E eu creio, em nome de Jesus, que você está testificando, dando testemunho da glória de Deus sobre a tua campanha, porque Deus jamais confunde aquele que tem a fé viva nele. Então, que a sua fé permaneça até o final dessa campanha e até a volta de Jesus, em tudo que Deus prometeu, em nome de Jesus. Amém? Que assim seja, podemos assentar. Vocês aqui da igreja que pegaram hoje a campanha, se querem que iniciar a campanha hoje, seja a primeira, você preenche em casa orando e determinando que já ouviu a ministração do primeiro dia. Terá mais 6. Se não, se você quer que iniciar na próxima semana, você vai trazer sua campanha preenchida, iniciando na semana que vem. Os da internet com certeza já iniciaram hoje nessa campanha, por isso que chegou esse comentário de você se colocasse em pé, apresentando a sua campanha já preenchida. Agora, os que estão do segundo ao sétimo dia, tanto os que estão presentes aqui quanto da internet, coloque-se em pé em nome de Jesus. E não é necessário mais fazer aquela oração pedindo, porque Deus já ouviu o seu clamor. Agora é a hora de exercício da fé, mostrar publicamente que a sua fé está aí, como você determinou no primeiro dia. Amém, igreja? Então, todos que estão em pé, tanto aqui quanto na internet, digam uma só voz, digam: Senhor Deus, é no nome de Jesus que eu estou em tua presença, declarando que a minha fé está inabalável, porque o Senhor me permitiu ter ela, me dando, Senhor, forças para permanecer nesta campanha, confiando somente no Senhor. E assim como eu declarei no primeiro dia, eu estou aqui diante da tua presença, declarando publicamente que eu sei a quem entreguei esta causa e de quem receberei a minha vitória, pois tudo vem de ti, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. E eu concordo com a sua vitória, com a sua bênção, e que o nome de Jesus seja glorificado com os seus testemunhos. Fiquem firmes e recebam a unção que renova as suas forças e a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Aqui, os que estão aqui na igreja, que terminaram a sua campanha, depositem no vaso de oração para continuar recebendo a intercessão. Os da internet que terminaram as suas campanhas, entre em contato com a gente novamente, se você não foi já instruído de como proceder após o término da campanha. Se já o foi, você cumpre aquilo que eu já te orientei. Se eu esqueci por uma falha humana minha, volte a falar comigo naquele e-mail, que eu terei o maior prazer de te orientar, instruí-lo ou instruí-la, se caso mulher, a respeito do final da campanha, em nome de Jesus. Deus abençoe.